E aí, durante todo esse processo das clínicas e das outras mães, que a gente foi trocando, eu fui entendendo que o Marcelo precisava de mais atenção, que eu precisava de mais atenção, eu precisava de mais paciência. E é um assunto que, nossa, quando eu pego pra lembrar disso, eu choro, porque ter um segundo filho é muito legal pra mãe. Porque aí você fala, caramba, como eu não sabia nada e como tudo que eu tô passando de novo com muito mais facilidade. Não, e é uma outra mãe, é uma É outra outra fase, né? Outra. E eu falei, como eu era tão inocente, como eu era tão imatura, tão despreparada, tão assustada. Gente, mas muito Mas jovem, é normal, não tem Mas a gente se como. cobra porque aquela criança só tem a mim, É. então eu não tenho tempo pra não ser o que ele precisa. Claro. Mas assim É um como ele trabalho tá, constante. como ele tá vivendo a vida pela primeira vez, você também tá vivendo a É. vida pela primeira vez. E você Sim. também tá sendo mãe pela Também primeira pela primeira vez. aprendendo. É muito doido, E né? aí, o primeiro sinal que você sentiu dele foi o não olhar. Sim, exato, que vieram das pessoas ao redor. Tá. Foi até antes de. Ele não tinha ainda entrado em escola nem em creche. Então Que as idade pessoas. ele tinha, mais ou menos? Então, a gente descobriu o laudo dele com 1 ano e 9 meses, indo pra 2 anos. Não, e demora, né? Até dar o veredito mesmo. Exato. E foi uma médica sensacional. Mas assim, as pessoas ao redor ficavam comentando. Aí falaram, esse menino deve ser surdo. E falam mesmo, não são gentis. Sei. Acusam, assim, acusam. Ele não é normal. Aí eu falava, para de falar. As pessoas, às vezes, até da família. Pessoas ao redor, pessoas na rua, em pessoas são parque. muito inadequadas, São. né? Que loucura. Em parquinhos. Sim. Você leva a criança para um parquinho para brincar e já é uma outra mãe, às vezes é uma babá, às vezes é uma pessoa que está passando, que aí comenta dos seus próprios filhos ou da experiência de que tem alguém. Essa criança está E diferente. você chegou a levar pra ver a surdez? Fiz. Aí foi todo um protocolo que a gente faz depois do primeiro acompanhamento de acesso a algum médico. E aí você tem que fazer uma audiometria para realmente descartar qualquer outra função. E tava lá, tava ótimo. Nenhum problema de audição. Falei, bom, beleza, surdo ele não é. Então a gente vai tentar descobrir o que é. Só que no começo eu não achava que tinha algo para descobrir. Era as Tá. pessoas, a pressão das pessoas de leva esse menino no médico, leva ele. E eu falei, E você, as suas idas ao pediatra, o pediatra naquele instante não. A pediatra Não. dela não tinha notado absolutamente não nada. notou nada. Nada. E Tá. quando veio o diagnóstico? Como foi pra você? Então, foi um baque, porque foi a escola. Quando ele entrou na escola, a escola chegou e falou assim, mãe, isso é muito sensacional. Porque o colégio, o pessoal, todo mundo que trabalha, Todo uma mundo coordenação, acostumado. estão acostumados a vida inteira a lidar Claro. com crianças. Eles percebem no ar, assim, cada Minúcias, nuance. né? Sim. No olharzinho, tudo, sabe? No jeito de andar. Então, é isso que eu ia te perguntar. Quais são os outros sintomas? Assim, eu sei que ele tem um autismo leve. Né? Teve uma época que ficou severo, mas aí quando começa a tratar, você consegue Regredir. Consegue regredir. É isso Consegue, que eu alguns ia sintomas perguntar. sim. Então é muito importante desde cedo. Perceber Sim. e tratar. Exato. Mas quais eram os outros indícios? Ele fazia muitos movimentos repetitivos. Eu fui tão infeliz. Ele rodava e eu achava muito legal. Falava, nossa, meu filho roda sem parar e ele não fica tonto. Assim, eu achava divertido. Eu falava, que legal, olha como ele roda. Aí um dia, quando eu fui na médica, ela, não deixa ele rodar. Ele roda porque ele sente conforto nisso, em movimentos repetitivos, mas isso não leva a lugar nenhum, você precisa quebrar esses padrões. Então ele fazia isso, ele rodava, ele pegava todos os brinquedos e fazia filas pela casa inteira, e ele não interagia com as outras crianças, ele ficava com detalhes, tudo ele pegava e ficava observando muito, e às vezes ficava horas naquilo. E aí eu achava que ele era só atencioso. Concentrado. Concentrado, exato. E aí quando foi E na andando médica... na ponta do pé? Anda pouco. Na época, ele demorou até um pouquinho pra andar. Ele começou a andar com 1 ano e pouco, assim, com 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Não, não tá é? super dentro do esperado. Não, algumas andou até um pouquinho mais cedo. No aniversário de 1 ano ele não andou e aí depois ele começou a andar. A falar que realmente não demorou muito, ele só começou a falar com quase 5 anos. Ele tinha muitas dificuldades, mas aí a fono ajudou muito. A fono especializada também, tem que ter pessoal especializado com a questão do espectro. E aí mudou, assim, da água pro vinho. Ele parece que ele ia se abrindo, sabe? E aí a gente teve vários comandos por exemplo, tudo que você for falar com ele ou dar pra ele, ele precisa olhar pra você, olhar pra coisa e olhar pra você. Porque a gente, às vezes, acaba encurtando o processo. Porque você... ele tá com fome. Eu, como mãe, eu entendo que ele tá com fome. Mas aí não posso dar comida pra ele.
Aí foi todo o tratamento que a gente teve. Você não vai dar, ele tem que olhar para a comida, tem que olhar para você, ele tem que olhar para a comida. Ele precisa fazer essa interação, porque ele não conexão, falava. né? Exato. Então a gente ficou nesse trabalho de formiguinha, a família inteira, pra cada objeto, olha aqui, e até começar a fazer com que ele tivesse conexão com a gente e com o que ele queria em si. Porque ele não falava, só ficava... E por que eu vou facilitar? Nenhuma palavra. Não, só babuzeava ainda e gritos e resmungos, assim, não tinha fala. E aí, junto com a neurologista e a fono, ele foi melhorando e aí começaram a vir as primeiras palavras, começaram a vir os primeiros contatos com a gente. Quando isso? Com uns 3 para 4 ele começou a entender melhor. Aí com 4 para 5 já estava falando. Mas até hoje não fala muito bem. Como ainda é uma questão. O diagnóstico. E o tratamento, é isso? Sim, é um conjunto. Não é tratamento que fala, né? É um tratamento, mas cada um no seu segmento, né? Fono é uma coisa, né? Psicólogo é outro. O neurologista, cada um com a sua função. Hoje, como é a rotina dele? Então, hoje a gente está sem todos os tratamentos, porque ele ficou um tempo sem todos os tratamentos. Os tratamentos eram pagos. E as filas do SUS, infelizmente, a maioria são enormes, porque não é algo que você resolve rápido. Não, demora. Então, cada caso precisa de pelo menos 3 anos também. Então, se você vai para uma fila para procurar um tratamento, você não vai ter vaga, porque é difícil. As outras crianças precisam terminar os seus ciclos também. É uma coisa constante, dura uma vida inteira. Por isso que é difícil ter vaga. Claro, porque um tratamento daquela criança dura 3 anos. Dura 3, 4 ou mais. Então tá ocupada essa vaga. No mínimo, Então você fica ali. Aí a gente começou a optar por pagar. E são todos os tratamentos muito caros. E aí, infelizmente, a gente já estava sem condições de continuar pagando e ele ficou sem. Aí ele ficou sem mesmo, sem nada, durante uns 2 anos. Aí regrediu muito, mas muito, muito, muito. Que loucura. E